Salve Deus. Meus irmãos, salve Deus, bom dia a todos. Vamos falar aqui sobre povos e continentes, né? Existe na doutrina do amanhecer povos e continentes. Existe adjuntos, formadores de povos, né? E adjuntos arautos. Adjuntos arautos são arcanos que não têm povos. Por exemplo, no meu caso, eu sou um adjunto de povo, né? Que formei povo na doutrina. Meus irmãos, aí a gente pergunta às vezes a que povo você pertence, que adjunto, né? Que origem. Não, eu sou do adjunto, vamos dizer, Adaleso, que é o caso do meu irmão, né? Lá de Rui Barbosa, presidente do tempo Rui Barbosa. Não, eu sou do adjunto Alzamar, o mestre Gil Xavier. Não, eu sou do adjunto... Eu, por exemplo, eu sou do adjunto Marian, já desencarnou, né? Esperança. Meus irmãos, o que acontece? O adjunto, adjunto 4108, ele é hoje na Terra, diretamente com a partida do Santo Nono, que é Tumuxi Araquém Sumanã, que eram os mestres na ordem decrescente do Santo Nono, porque sem este Santo Nono não havia como Tia Neiva implantar a doutrina do amanhecer na Terra, não. Tem como não. O Santo Nono é o poder maior dessa corrente. Então, o povo não pertence ao adjunto, não pertence ao adjunto. O povo não pertence a Tia Neiva, o povo não pertence ao Santo Nono. Até porque o povo nunca emitiu, né, na ordem do ministro Tumuxi Araquém, porque nem ministro eles tinham. E o povo nunca emitiu como o povo de Tia Neiva, né? Os príncipes é que dizem afilhado de Coatá 108, minha mãe clarividente, né? Mas não existe. O povo não pertence ao instrutor que está dando aula de desenvolvimento. Na verdade, nós não podemos nos apegar a essa condição, porque depois que você parte para o plano espiritual, nem o corpo físico você tem mais. Salve Deus, né? Você não tem casa, você não tem carro, se tinha moto não tem, se tem mulher não tem, se tinha filho não tem mais nada. Você pode levar com você o egoísmo, a luxúria, a inveja, aquilo que você ainda carrega no seu coração. Se você não tiver apego a este plano, se você conseguiu se desapegar completamente, no sentido de você entender que tudo que você possui, entre aspas, não é seu, mas são veículos transitórios que você utiliza para a sua existência física, temporários, como o seu corpo, a roupa que você veste, o carro que você utiliza, a moto, a casa que você mora, enfim, tudo aquilo que faz parte desse contexto, deste cenário no qual você interpreta suas personas na Terra. Se você conseguir entender que você é espírito imortal e entender o contexto pelo qual você está encarnado nesta Terra, aí você começa a evoluir. Porque, na verdade, todo o sofrimento do ser encarnado vem pelo apego ao que é temporário e ilusório, né? Desde os nossos sentimentos mais baixos, das paixões deste mundo que só servem para procriar, porque, na verdade, os animais irracionais têm o cio, né? E o animal racional tem a paixão para poder dar continuidade à espécie humana. Depois disso, segundo Schopenhauer, é só problema para resolver, né? E é uma grande verdade, porque vem as contas a pagar, vem os relacionamentos que tem que ter o quê? Acima de tudo, não é somente a energia da procriação, mas o principal, que é entender-se e se compreender dentro desse cenário que é a vida a dois, principalmente quando se tem filhos, né? Salve Deus. Então, meus irmãos, a grande compreensão disso tudo é eu perguntar para mim, por que eu estou aqui? Por que eu nasci aqui, neste lugar, né? E quem sou eu? Salve Deus, né? Eu sou um espírito imortal, uma centelha divina no corpo, transitório e passageiro. Eu sou um passageiro num planeta que está dentro de uma galáxia que pertence a outros milhões de galáxias, num universo sem fim que ainda não se sabe para onde nós estamos indo.
segundo os grandes esoteristas e alguns conhecedores de mistérios, como os 3 reis magos que foram ao encontro de Jesus, né? Aqueles astrólogos. Não é astrônomo, é astrólogos, entendeu? Não mistura as coisas. Eles tinham uma ideia daquilo, porque eles previram através dos seus conhecimentos, seus mapas astrológicos, a vinda do grande Messias. Nem os judeus sabiam ao certo, apenas tinham uma ideia, mas eles não. Eles eram grandes sábios. A grande resposta vem quando você entende por que você está no Brasil e não na China. Por que hoje você não é um chinês? Por que hoje você não é um indiano, não está vestido com roupa indiana, com traje indiano, respeitando a cultura indiana? Por que você hoje está aqui em Natal ou em Extremóis ou aonde você estiver? Por quê? Para quê? E a outra resposta é: quem sou eu? Quem sou eu? Pois é. O médium, antes de ser médium no Vale do Amanhecer, ele é apenas um paciente, como todos nós já fomos. E um dia, nós fomos convidados a desenvolver, salve Deus, por um preto velho. Chegamos até o castelo da Dharmoshinta, recebemos no castelo da Dharmoshinta um papelzinho que nos dá condições de iniciar um desenvolvimento. Passamos pelas mãos de instrutores que deverão dar aulas nos domingos pela manhã e aulas de desenvolvimento avançado à tarde, nos locais e recintos apropriados. Salve Deus! E os instrutores são apenas veículos. Veículos. Aqui, o instrutor de aula de desenvolvimento de Apará, como eu já fui instrutor de aula de desenvolvimento de Apará, né, de doutrinador, ainda sou, porque basta me chamar para dar uma aula prática ou teórica. Às vezes até destravo alguns casos que tem Apará que vem para minha mão porque não está conseguindo destravar. Não está conseguindo incorporar o preto velho direito, né? É uma técnicazinha de quem já tem mais ou menos um conhecimento de quem trabalha dentro dessa linha há muito tempo. Salve Deus. Não é nada demais, é apenas conhecimento e experiência. Salve Deus, né? Então o povo, aquele povo daquela origem, é aonde eu quero chegar, não pertence a ninguém. A ninguém. Apenas estamos transitoriamente transitando nesse mundo e ocupando espaços dentro de um tempo para que possamos assim compreender melhor o motivo de nós estarmos aqui. A grande resposta da chave de sair da Matrix é você entender quem você é e por que você está aqui, porque o resto é só apego, luxúria e sofrimento. Salve Deus. Sofrimento. A ideia máxima do Cristo é: não vos apegueis a nada deste plano, né? Nada deste mundo. Não vos apegueis, porque a cada dia basta o seu sofrimento daquele dia, né? O que ele quer dizer com isso? Não junteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça destrói, mas ajuntai-vos tesouros nos céus. Pedro disse, olha assim, mas que céu? Onde é que tem esse céu que eu vou juntar tesouro? Ele disse, aonde tiver o teu coração está o teu tesouro. Porque o bom homem guarda boas coisas no seu coração, e o mau homem guarda má coisa no seu coração. O coração é o chakra, né, que bate das emoções. É tanto que o caboclo, quando está incorporado, ele bate no chakra das emoções para acelerar, né, todo o seu processo da química, no qual ele precisa da energia mediúnica para aquele trabalho. Salve Deus, né? Uma explicação. Então, amados irmãos, a grande chave é você descobrir o motivo da sua existência. Porque você não é você não é João, você não é Maria, você não é Pedro, eu não sou Gil. Mesmo com um adjunto que recebia o nome de adjunto aos amados por causa do ministro. Mas eu não sou. Eu sou um ser de outro plano, muito mais avançado que esse aqui. Estou aqui temporariamente nessa casca, utilizando esses instrumentos, assim como também contracenando com outras pessoas, porque é uma passagem para a minha evolução. Importantíssimo estar aqui com vocês. É bom estar com vocês, ficar com vocês, né? E continuar enquanto pudermos aqui vibrando com amor uns pelos outros, porque a grande chave mestra da evolução, segundo todos os textos sagrados, de todos os livros sagrados, de todas as religiões do mundo,
do mundo é o amor. O amor. O amor é o dom por excelência. Amar incondicionalmente todas as criaturas, independente da nação que elas estejam, a cor da pele, a condição social. Amar o fedorento, aquele que eu dei carona agora quando vim do Maranhão. Pois é, e quando eu fui para Paraíba uma vez. Aprendi, essa viagem que eu fui para o Maranhão, fui e voltei, foi cerca de 1.270, 1.300 quilômetros para ir, juntando os dois, dá aí o que? Mais 1.000, 2.500 quilômetros. A coisa mais importante que aconteceu comigo foi na volta, uma carona que eu dei para um senhor na estrada. Né? Aquilo era um monge errante. Não tinha paradeiro, não tinha local certo para ficar. Sobrevivendo a cada dia como se fosse o último. Faz isso há 20 anos. As palavras que aquele homem me passou durante o período de meia hora que eu dei uma carona para ele significaram todo o preço de uma viagem que eu fui e voltei. Salve Deus. Os ensinamentos que eu peguei dele em meia hora, para mim significou toda a viagem. Meus irmãos, salve Deus. Não vos apeguei-vos. Não achais que sois dono de alguma coisa. Tudo passa pelas vossas mãos e nada fica. Nem as suas mãos ficarão. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Acumulais tesouros nos céus, no teu coração, no amor, no chakra do coração. Né? Porque senão a continuidade vai ser o quê? Sempre umbral, voltar, desencarnar, umbral, voltar, até esgotar. Por quê? Porque chega um tempo que o espírito não tem mais o merecimento de encarnar na Terra. Vai encarnar em outros locais muito mais complicados. Porque isso aqui é um paraíso em relação a alguns mundos inferiores que existem neste universo. Na Terra, esse projeto de recuperação dos anjos decaídos, que do alto se vê, do outro plano, onde se encontra em outro planeta, olhando para esta bolinha aqui azul, esse projeto de recuperação dentro desse ecossistema que nós estamos aprisionados, desse campo magnético, elétrico e magnético da Terra. Isso aqui é muito evoluído em relação a muitos outros planos. E digo para você com toda sinceridade, salve Deus, meu irmão e minha irmã. A grande resposta é: quem sou eu? E por que eu estou aqui? Procura dentro de ti. A doutrina é importante porque é um instrumento. Não fique muito tempo sem manipular a sua mediunidade para que seus chakras possam estar fluindo. As energias dentro dos seus chakras possam fluir e você possa assim, estar conectado com seus mentores. Senão você vai ficar desequilibrado ou desequilibrada. A doutrina do amanhecer não é uma religião. As religiões escravizam mentes e corações. Toda religião escraviza as pessoas. Religião, religare, é você com Deus. Você e Deus, porque com Deus não há como. E para a igreja rezar é muito fácil. Né? O comportamento lá dentro, né? Até porque no templo tem que ter uma conduta ética. Lá fora é que está a verdade. O verdadeiro encontro com você mesmo é na sociedade, com a família, com seu vizinho, com seu patrão ou não no seu trabalho. Existe uma luta diária no trânsito, no qual nós temos a oportunidade de ver, de ouvir e falar com Deus através das coisas. E quando nós queremos paz, nós temos que ter um cantinho como eu tenho aqui, ou como Jesus fazia. Ia para o Monte das Oliveiras falar com seus discípulos. E lá, no sossego da natureza, ele ensinava. Como Francisco nas florestas, como Buda nas florestas e seus discípulos. É sempre assim. Porque a natureza é a nossa mãe. Mãe Terra é o motivo maior de tudo que nós temos na nossa composição química do nosso corpo físico, são as estrelas do universo. Na tabela periódica, a química do teu corpo, do meu corpo, porque é feito do barro, assim como está no livro de Gênesis da criação, que Deus soprou no barro e o homem foi feito do barro, alma vivente. Por quê? Porque o barro é a terra. E a Terra tem a composição do universo. Esse planetinha tem tudo que existe no universo. Que Jesus abençoe a todos nós, os grandes iniciados, para que compreendamos que nós somos apenas instrumentos
de evolução um dos outros. Salve Deus, um bom dia. Adjunto Osamar, com /0 em Cristo Jesus. Salve Deus.